Olá, amigos. Vamos ao texto base. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, nós temos que zelar por essa verdade. Já falei em vídeos anteriores que a igreja foi fundada em Atos dos Apóstolos. Há entre os estudiosos alguma divergência, mas a grande maioria concorda que Atos capítulo 2 relata a origem da igreja. Mas, afinal, por que a igreja local existe? É uma pergunta que todos fazem. Nesse vídeo e nos próximos falarei algo sobre o porquê da existência da igreja. Em primeiro lugar, a igreja existe para glorificar a Deus. Glorificar quer dizer honrar, respeitar, obedecer. Os israelitas mais do que ninguém sabiam que tinham a função de honrar e adorar a Deus mais do que os outros povos. Mas a liderança de Israel se desviou dos propósitos divinos. O profeta Malaquias relata isso. Malaquias 1,6. O profeta fala da seguinte maneira: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Os sacerdotes da época estavam oferecendo coisas impuras no altar do Senhor, o Deus de Israel, e assim fazendo o povo tropeçar. E hoje, como está a nossa adoração, irmãos? Temos honrado a Deus em nosso dia a dia? Temos procurado sermos santos e irrepreensíveis, como nos diz a palavra? Temos guardado a nossa boca de pecar contra o nosso próximo? Temos nos desviado do mal? Temos feito o que é direito aos olhos do Senhor? O assunto hoje, irmãos, é adoração. Glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho. A adoração tem que ser o interesse central na vida do cristão. Não é algo comum, mas a essência da caminhada. No Antigo Testamento, começando com Abel, Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta. Abel se apresenta diante de Deus com fé e coração sincero. Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Deus se agradou tanto do ofertante quanto da oferta, as primícias do seu rebanho. Para Deus, irmãos, somente o melhor. Só o melhor. Um outro exemplo é o da vida de Abraão. Gênesis 22:5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha a fé desse homem. Ele foi para sacrificar o filho, mas ele já disse de antemão: iremos adorar e voltaremos. Ele tinha certeza que ele ia voltar com seu filho. O resto da história os irmãos já conhecem. Abraão não ia oferecer qualquer coisa. Era um filho, seu único filho. Gênesis 22:12. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho. Os israelitas tiveram suas adorações, tanto pessoais como coletiva. Começou com Moisés e o tabernáculo. Mais tarde, no templo.
Olhando para esse texto, vemos que tanto a oferta quanto a vida do ofertante são elementos fundamentais para nos aproximar de Deus. No livro de Salmos, a adoração é predominante na vida do salmista. Salmo 24:3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? O mesmo salmista responde no versículo 4: aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Mãos limpas aqui, irmãos, quer dizer agir de maneira correta, sem culpa. Puro de coração, atitudes e motivos honestos. Nós estamos diante de Deus. Já no Novo Testamento, as cartas de Paulo estão cheias de exemplo. 1 Timóteo 1:7. Assim ao Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em Colossenses, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo de como devemos cultuar a Deus. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. A referência que ele fala aqui é da doutrina. Sem doutrina, irmãos, não há conhecimento. Não é um assunto que eu queria falar agora, mas eu vou dar uma pincelada. Tem pessoas que rejeitam claramente a palavra de Deus estando dentro da igreja. Não leem a Bíblia, não participam de cultos de ensino, não frequentam a escola bíblica e também não sabem o que cantam. Entram na presença de Deus cantando qualquer coisa. Observe o que eu vi esta semana nas redes sociais. Aí tinha um dizer simples sobre os cristãos. Aqueles cristãos que estão desapercebidos dentro da igreja, que não fazem questão de ler a Bíblia. Ele canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. E minutos depois, no mesmo culto, ele torna a cantar: restitui, eu quero de volta o que é meu. Irmãos, que tipo de adoração é essa? Nós temos que oferecer a Deus um culto santo, um culto racional. Quando a igreja se reúne para adorar a Deus na direção do seu Santo Espírito e de fato experimenta a sua presença, o resultado é que as demais obrigações, como evangelismo, missões, visita, capelania, fluem naturalmente. Estamos repletos da sua graça. Ele nos enche com a sua presença e nos capacita para a sua obra. Não se precisa intimidação, ameaça, barganha, manipulação ou coisas qualquer. A igreja que tem compromisso com Cristo, o seu comportamento é o mesmo em todo lugar. O crente adorador não tem duas caras, ou comportamento diferente dependendo de onde está. Jesus Cristo disse bem, profetizou Isaías: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Para terminarmos, irmãos, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Nós, como igreja, em tudo devemos honrar aquele que deu a vida por nós, o Cristo vivo. Aleluia.